Beleza. Então vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Marina, eu sou estagiária de comunicação da Embaixada Britânica e hoje eu estou aqui no Consulado de São Paulo, junto com o Dani Medina, que é assistente. Imagina. A gente também está aqui hoje com a Renata Malheiros Henriques, nossa convidada ilustríssima. Ela é ex-aluna do Tivning, tem um mestrado em desenvolvimento internacional pela Universidade de Cambridge e hoje ela também é coordenadora nacional de empreendedorismo feminino do Sebrae e cofundadora da Alumna Mentoria. Eu queria também agradecer a Renata pela presença. Gente, eu não sei se foi só o meu, mas está meio travado. Eu vou tentar melhorar minha rede aqui. Aqui também. Oi, gente, a gente está com alguns probleminhas técnicos, mas a gente já está resolvendo aqui. Oi, pessoal, voltamos. Perdão, tivemos um pequeno imprevisto técnico, mas acho que agora vai. Obrigado pela paciência, faz parte do momento em que estamos. Então vamos retomar. Então, começar de novo, só, enfim, caso alguém tenha entrado. Eu sou a Marina, sou estagiária de comunicação aqui da Embaixada Britânica. E hoje eu estou aqui no Consulado de São Paulo com o Daniel Medina, que é assistente do programa Tivning no Brasil. A gente também está aqui com a Renata Malheiros Henriques, que é ex-aluna do Tivning. Ela tem um mestrado em desenvolvimento internacional pela Universidade de Cambridge. E ela também hoje é coordenadora nacional de empreendedorismo feminino do Sebrae e cofundadora da Alumna Mentoria, que é um projeto super interessante que conecta alunos de graduação a profissionais experientes. Queria dar as boas-vindas à Renata e agradecer pela presença também. Obrigada por ter participado do papo. Fica super à vontade para pontuar o que você achar necessário. E essa é uma live para ser uma live para todo mundo, tanto para quem ainda não conhece o Tivning, está querendo entender como funciona, quais são as possibilidades que o programa oferece, o que precisa para se inscrever, quanto para quem já conhece o programa e até para quem está aí no processo de inscrição desse ano. As inscrições estão abertas. Entender uma coisa dessa. Sai daqui que eu não quero a minha mulher de prosa com mulher perdida. Sai daqui. Sai daqui. Vai. Sai daqui. Desculpa, gente. Só um probleminha técnico, mas enfim, tudo bem. Então, eu queria começar batendo um papo com o Dani sobre o programa em si. Eu queria começar, Dani, te pedindo para você explicar um pouco o que é o Tivning, como funciona, e o que... Então, gente, falando um pouquinho sobre o Tivning é um programa global de bolsas do governo britânico. Ele é um programa que existe desde 1983 e ele está presente em 160 países.
E aí a premissa principal do Chevening, na verdade, é conectar futuros líderes com as oportunidades de desenvolvimento no UK. E isso é feito através de programas de mestrado. Então, o Chevening, ele oferece bolsas de mestrado de até 1 ano, para que os candidatos que tiverem aí habilidades de liderança e que queiram gerar uma transformação positiva no Brasil, para que eles possam ir até o Reino Unido, se capacitar e voltarem para o Brasil com planos e objetivos concretos. Então, acho que um ponto bastante interessante e principal sobre o Chevening é justamente essa ideia de que o foco é encontrar esses que possam se comprometer com o Brasil e que possam voltar para o Brasil para implementar mudanças do programa. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais sobre o que uma pessoa que quer se inscrever hoje para o Chevening precisa ter, quais são os requisitos? Tá, acho que primeiro, em relação assim, a requisitos básicos sobre o Chevening, tem 3 características básicas que toda pessoa que quer aplicar precisa ter para conseguir ser elegível para o Chevening, né? Então, um primeiro ponto é que a pessoa precisa ter completado a graduação. Isso quer dizer que a pessoa, no momento da inscrição para o Chevening, ela já precisa ter concluído o seu curso de graduação. Esse é um dos primeiros requisitos. O segundo requisito é que a pessoa não tenha, que a pessoa já tenha concluído 2 anos de experiência profissional. Então, essa experiência profissional, ela não precisa ser uma experiência profissional que seja de carteira assinada, CLT certinha, né? Ela pode ser uma experiência profissional vasta. Então, com estágios, com voluntariados, com projetos de extensão, tudo isso é uma coisa que é aceita e válida para quem quer prestar o Chevening. Então, são, na verdade, horas que as pessoas precisam ter completado para conseguir se inscrever no programa. Aí, um outro requisito, assim, que é mais uma característica, é que a pessoa precisa ser brasileira, né? Se ela está aplicando para o Chevening no Brasil. E, além disso, não pode ter sido financiada anteriormente por uma outra bolsa do governo britânico. Aí, um ponto interessante que vale destacar sobre o Chevening é que ele não tem limite de idade. Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer faixa etária, pode se inscrever. Então, a gente tem, inclusive, exemplos de pessoas que eram aposentadas, aplicaram para o Chevening e foram para o Reino Unido fazer seus mestrados. Então, acho que isso é uma característica bastante fundamental. Isso em relação aos critérios de elegibilidade, né? Mas aí, quando a gente fala em relação a características, né, de um bolsista Chevening, a gente sempre fala que não existe um perfil único de bolsista Chevening. O que essa pessoa precisa ter, em termos de habilidade, é justamente a habilidade de liderança, né, de realmente tomar a dianteira das iniciativas para atingir objetivos, e boas habilidades aí de construção de relacionamentos, que a gente vai ver que é um dos pilares fundamentais também do programa. Então, acho que esses são, em termos das características, né, de um bolsista Chevening, além, é claro, da vontade de estudar no Reino Unido e de se desenvolver e fazer o mestrado, é ter aí essa visão de liderança e essas habilidades mesmo de liderança para atingir objetivos. Isso é muito legal. Eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebe quando a gente trabalha com Chevening é se é preciso fazer um teste de proficiência em inglês. Essa é uma ótima pergunta. Isso era um requisito do Chevening anteriormente, mas esse ano, e em relação ao ano passado, desde o ano passado, não é mais um requisito necessário para o Chevening. Então, quem quer aplicar para o Chevening não precisa mais apresentar um certificado de proficiência em inglês. É claro que a entrevista e todo o processo do Chevening é feito em inglês, então a pessoa precisa conseguir se comunicar efetivamente em inglês, porém não é exigido dela um certificado de proficiência. No entanto, para você conseguir aplicar para as universidades de mestrado, aí sim você precisa ter um certificado de proficiência, porque muito provavelmente as universidades vão pedir esse certificado. E aí, Mar, acho que vale ressaltar para todo mundo qual que é a diferença, né, entre o processo da bolsa do Chevening e o processo de aplicação para os mestrados. Então, o Chevening, obviamente, como eu comentei, é o programa que financia esses mestrados, que dá as bolsas, mas o processo de inscrição para esses mestrados, ele é um processo concomitante, ou seja, um processo separado. A gente não tem influência sobre o processo dos mestrados. Então, os candidatos que querem se aplicar para o Chevening, eles precisam antes dar uma olhada mesmo nos cursos que eles querem fazer, até porque isso vai ser solicitado deles na application do Chevening, mas aí então seguir os processos e o tempo, né,
que os mestrados que eles querem fazer, que eles gostariam de fazer, pedem. Então, é interessante que os candidatos deem uma olhada para os prazos desses mestrados, para que eles consigam também cumprir esses prazos. Porque daí, em relação a critérios, né, se a pessoa for selecionada para o Tivning, eventualmente ela vai precisar apresentar uma carta de aceite de um desses 3 cursos de mestrado que ela gostaria de fazer no Reino Unido. Então, essa carta de aceite, ela precisa estar disponível até o final do processo, para que essa pessoa selecionada consiga dizer, olha, eu fui aceita, está aqui a minha carta de admissão para essa universidade. Então, o processo do Tivning é um, e o processo de inscrição para os mestrados é outro diferente. Acho que ficou claro, mas se ficou alguma dúvida, podem perguntar ali no chat, a gente responde. Com certeza. Eu acho que desse ponto tem 2 coisas que é importante a gente voltar e esclarecer. A primeira, eu acho que é legal lembrar também que as redes oficiais do Tivning, elas oferecem bastante suporte nesse sentido. A gente sabe que no site do Tivning, por exemplo, tem um link onde as pessoas podem entrar. Você pode entrar e dar uma olhada nos cursos de mestrado, as possibilidades que você pode acessar antes de se inscrever. Eu acho que outro ponto legal, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, é sobre esse processo de inscrição. Então, como funciona essa timeline, né? Desde o momento que a pessoa submete a application dela e quais são os próximos passos. Claro. Bom, então as applications elas estão abertas agora, elas abriram em agosto, e elas ficam abertas até o final de outubro, novembro, e esse é o momento inicial das applications. Aí, uma vez que esse processo online, né, que é um formulário mesmo, finalizar, essas inscrições elas são analisadas e avaliadas por um comitê independente acadêmico do Reino Unido, que faz um filtro, né, dessas primeiras applications, e aí nós aqui da embaixada ou do consulado, nós recebemos um primeiro apanhado dessas inscrições. Aí nós lemos essas inscrições, avaliamos, enfim, e aí a gente chama as pessoas para entrevista. E aí as entrevistas acontecem de março a maio, então do processo que a gente está fazendo agora, né, que está com as inscrições abertas agora, essas entrevistas vão ser no ano que vem, de março a maio. Aí os resultados do Tivning saem mesmo em junho. Até julho é a data limite para as pessoas apresentarem a carta de aceite das universidades que eu comentei. E aí os mestrados iniciam em setembro, outubro do ano seguinte, né, de 2022. Cabe destacar, então, que o Tivning ele é um processo anual e ele é como um ciclo mesmo. Então, se você está assistindo agora e você ainda não se formou, por exemplo, e você quer aplicar, não tem problema, não precisa ser esse ano. Ano que vem tem mais uma inscrição aberta, então é interessante até que quem tem interesse no Tivning já vá pensando nos mestrados que quer fazer. Não me interessa. Tudo que tem a ver com o processo de application, para que ano que vem, quando abrir as inscrições, vocês já estejam aí prontos para aplicar. Então, é um processo que ele é anual e ele é cíclico, né? Então, todo ano a gente inicia as inscrições um ano antes do início do ano acadêmico, né? Lembrando que o ano acadêmico no Reino Unido, ele inicia em setembro, outubro. Então, é um pouquinho diferente do ano acadêmico como a gente entende aqui no Brasil. Todos acá brasileños filhos da puta, porque eu tenho amigos basuros. Dicas interessantes importantes sobre quem aplica para o Tivning, que as pessoas, a gente busca pessoas que têm esse conceito de um projeto de carreira e objetivos muito claros, né? Então, é sempre legal lembrar as pessoas de que sempre dá tempo de pensar e de considerar com antecedência tudo que que elas pretendem colocar em prática. Eu acho que outra coisa interessante que eu gostaria de falar com você é sobre as oportunidades que o Tivning oferece, né? A gente sabe tanto as oportunidades padrão, né? Que, enfim, de estar fazendo uma bolsa no Reino Unido e tudo o que o Tivning oferece para todo mundo, mas também no sentido de que a gente sabe que agora a gente está buscando pessoas mais diversas, de várias regiões diferentes, de vários contextos sociais, e o Tivning tem várias ações que possibilitam que Oi, tá funcionando? Agora sim, Tá. Desculpa, pessoal, problemas técnicos, mas voltando, a gente estava falando sobre as oportunidades do Tivning, né? Então, sobre essas oportunidades que permitem que pessoas de contextos diversos participem do Tivning. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Claro, eu acho que, enfim, em relação às oportunidades que as pessoas recebem, acho que tem um ponto importante que é
o Chevening, ele não é só uma bolsa, né? Ele é um programa mesmo. Então, quem vai para o Chevening, a pessoa tem acesso aí a uma gama de outras oportunidades, né? Então, oportunidade de networking, oportunidades de colaboração, viagens pelo Reino Unido. Então, para que as pessoas que têm essas habilidades de liderança mesmo, elas consigam se desenvolver no Reino Unido e, enfim, colocar essas habilidades em prática. Então, acho que esse é um dos pontos, assim. Tem um outro ponto que que, obviamente, com a pandemia, essas oportunidades elas ficaram um pouco restritas, né, por conta da restrição de circulação mesmo, mas a gente espera que agora que a vacinação está andando, a situação está melhorando, que essas oportunidades voltem a aparecer para os bolsistas Chevening, que estão indo inclusive agora. E aí, em relação ao nosso interesse pela diversidade, eu acho que o ponto é que a gente quer que mais pessoas tenham acesso ao programa, né, essas oportunidades, porque a gente entende que um programa que pretende gerar um impacto positivo, enfim, que quer realmente gerar uma transformação de impacto no Brasil, ele precisa de pessoas diversas que consigam aí representar e entender essas realidades, né? Então, a gente tem agora iniciativas para tentar diversificar o número de bolsistas de outras regiões e de outras etnias, raças, enfim, origens do Brasil mesmo. Acho que uma delas importante de falar é que a gente tem engajado aí com alguns grupos de diferentes, de colaboração com diferentes grupos de pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, tentando mesmo chegar em lugares em que a gente não tinha chegado antes, né? Então, acho que isso é um ponto muito interessante e que é relevante para que mais pessoas consigam acessar, mas a gente também tem o grupo de alumni, né? E aí acho que isso é um ponto bastante relevante a destacar. Os alumni, eles fazem parte do pilar fundamental do Chevening, assim, então é por isso também até que a gente convidou a Renata, para que ela consiga falar um pouco sobre essa perspectiva. E então os alumni, eles são, é muito importante que o candidato ou candidata que quer aplicar para o Chevening consiga se enxergar como alumni, né? E aí dentro dessas atividades que o alumni pode desenvolver, ou enfim, que pode fazer enquanto estiver no programa, uma delas é, inclusive, ajudar a promover o Chevening, né? Então, a gente tem diversos alumni trabalhando aí em iniciativas para ajudar a diversificar a cohorte do Chevening. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. E aí, entrando, assim, nesse ponto da rede de alumni no Brasil, acho que isso é um ponto também que os bolsistas Chevening, eles passam a fazer parte dessa rede, né, quando eles voltam, e eles têm acesso a essa rede. Então, quem quer aplicar, quem tem interesse em aplicar, é importante que a pessoa ela consiga se enxergar mesmo como parte da rede de alumni, como eu comentei, e que coloque isso na application, né? Então, o que você pretende fazer como alumni? Que tipo de iniciativa você pretende implementar? Como que você pode usar a rede do Chevening para gerar um impacto positivo? Então, tudo isso também é bem interessante que os candidatos explorem. Sei que eu falei um pouquinho mais sobre outras coisas, mas acho que era uma coisa importante de colocar. Tá ótimo. Eu acho que isso é muito interessante, porque o objetivo do Chevening é que as turmas de mestrandos, elas representem a diversidade do país, né? Até porque o objetivo do programa é fazer uma diferença positiva no país. Eu acho que outro ponto que é importante destacar dessa parte também é o que acontece depois que os alunos, os mestrandos do Chevening, acabam o período de mestrado. Então, aí eles voltam para o Brasil, né? Aí eu acho que uma característica bastante relevante de destacar é que para os alumni do Chevening é importante que eles pensem mesmo que os alumni do Chevening, eles se comprometem a voltar para o Brasil por um mínimo de 2 anos. Então, isso também é um dos pilares muito importantes do programa, é um compromisso mesmo que os bolsistas assumem de voltar para o Brasil para justamente conseguir implementar essas ações e esses planos que eles têm. Então, acho que isso é um ponto. E aí, depois que eles voltam para o Brasil, aí eles passam a fazer parte dessa rede de alumni, né? Então, eles passam a atuar com nós na embaixada, nos consulados e também com os alumni do Chevening de uma outra forma, né? Acho que, inclusive, tentando aí atingir os objetivos que eles colocaram enfim, no processo do Chevening, cada um em suas respectivas áreas, né? E aí eu acho, Má, que cabe a gente entrar um pouquinho nos pilares mesmo do Chevening, que a gente olha aí quando a gente está lendo as applications, enfim, fazendo processos de seleção. Então, como eu falei, o Chevening é uma bolsa de liderança, né? E que preza muito por essa característica e pela relação entre as pessoas. Então, os 4 principais pilares e coisas que os candidatos precisam explorar no processo de entrevista e no processo de application são liderança, obviamente, networking,
plano de estudos e plano de carreira. E aí eu vou entrar um pouquinho nesses 4 pontos bem brevemente. O mais fundamental, gente, que vocês precisam saber, e que é importante que fique claro para qualquer pessoa que quer participar do Tivning, é que os exemplos que vocês precisam dar nesse processo, que são os exemplos que vocês vão preencher mesmo no formulário de inscrição e posteriormente na entrevista, precisam ser exemplos com Unido, que chama... Tá, vou voltar porque me avisaram aqui que travou um pouquinho. Então, existe uma metodologia que chama metodologia STAR. Essa metodologia STAR, ela é uma sigla em inglês, né? Mas basicamente é situação, tarefa, ação e resultado. Se você seguir essa metodologia para responder as suas perguntas e para responder essas essays, a sua resposta vai ser muito mais clara, porque, de novo, a gente quer respostas concretas. Então, qual foi a situação em que você estava, que tipo de tarefa você tinha, que tipo de ação você tomou e qual foi o seu resultado. Isso se aplica para os pilares do Tivning, principalmente liderança e networking. Então, em que contexto que você foi um líder, né? Em que contexto que você realmente implementou essas habilidades de liderança? Então, mais do que definir liderança ou falar sobre liderança, a gente quer ouvir exemplos mesmo da sua vida em relação a como você foi ou é um líder. Acho que isso é um ponto importante. E o mesmo se aplica para networking, né? Então, em que contextos que você desenvolveu essas ideias, né, de networking, de relacionamento? Isso também precisa estar bastante claro, né, com exemplos concretos, né? Então, fiquem à vontade para ser específicos, dizer, eu estava nessa situação, trabalhando nesse projeto. E aí, o outro ponto, eu acho que é importante destacar, é que esses exemplos, eles não precisam ser exemplos de, por exemplo, um momento de trabalho, ou de um contexto de trabalho, ou necessariamente ligados à sua área. Não, eles são exemplos mesmo sobre habilidades. Então, esses exemplos podem ser de algum engajamento que você fez na sua comunidade, que gerou um resultado positivo, de quando você mobilizou pessoas ao seu redor, seja na universidade, seja no contexto de trabalho também, para gerar um impacto positivo, né? Então, cabe lembrar, e é importante que as pessoas tenham isso em mente, porque às vezes as pessoas ficam, mas eu nunca trabalhei muito com alguma coisa que tenha a ver com liderança, mas não precisa necessariamente ser um cargo de liderança. Pode ser uma habilidade que você tem, um exemplo que você tem da sua vida mesmo. Então, a gente quer mesmo conhecer um pouco melhor dessas experiências e ter essa concretude. E aí, para finalizar, que eu sei que eu estou falando um monte aqui, tem a ver, então, a gente vai entrar, então, no plano de estudos e no plano de carreira. O plano de estudos é um plano de o que você vai fazer no seu mestrado e durante o seu mestrado no Reino Unido, né? Então, por que você escolheu esse mestrado? Por que você escolheu essa universidade? Que tipo de coisas no curso te atraem, te interessam? Que tipo de habilidades você quer desenvolver? Que outras coisas, além da acadêmica, você gostaria de desenvolver, né? Então, além das aulas, né? O que você quer fazer? É um voluntariado? É um estágio? É um engajamento local? Tudo isso é muito válido, inclusive, eu diria, importante que esteja na essay, enfim, nas suas respostas. E aí, o último ponto é o plano de carreira. E aí é o que você comentou lá sobre o que acontece depois, né? Então, o que você quer fazer quando você voltar para o Reino Unido, né? Como que o Tivning vai te ajudar nesse sentido? E aí, de novo, gente, como eu estou falando sobre todos os pilares, fiquem à vontade para trazer exemplos específicos mesmo. Então, eu quero fazer isso, isso e isso, nessa organização, dessa forma, com essas pessoas, com essas habilidades. Então, enfim, tudo isso é mais do que bem-vindo, inclusive, de novo, importante que apareça aí nas respostas de vocês. Então, acho que principais dicas se atentem muito a esses pilares. É óbvio que uma application ela é composta por uma carta de recomendação, pelo seu histórico, mas assim, a ênfase mesmo do processo está nesses 4 pilares. Então, foquem nesses pilares, que aí vocês vão conseguir ter uma application aí mais completa e contundente, se os seus exemplos forem claros e concretos. Isso se aplica tanto para application online, quanto para entrevista. Acho que é isso. Falei bastante, perdão. Foi ótimo. Então, só para sumarizar, eu acho que é importante lembrar. Então, todas as pessoas são bem-vindas, qualquer idade, qualquer contexto social, de qualquer etnia. O Tivning procura representar essa diversidade do Brasil. Então, é sempre
importante lembrar de exemplificar concretamente, independente do seu contexto, pode ser um contexto de trabalho, mas se você não tiver um contexto de trabalho, pode ser o contexto que você encontrar na sua vida, que você mostrou essas competências que o Tivning procura. Também acho muito legal lembrar que todas essas informações e dicas, elas estão disponíveis tanto nas redes sociais do Tivning Alumni Brasil, quanto nas redes sociais do UK em Brasil e no site oficial do Tivning. E acho que também é legal lembrar, né, que sobre as mentorias pagas, sim. A gente... Você quer fazer um... Só fazer um pequeno disclaimer, assim, contar um pouquinho e falar que a gente sabe que tem aí muitos serviços de, né, mentoria paga e que, enfim, cobram para que você tenha uma consultoria, enfim, para o processo do Tivning. Eu só queria dizer, de novo, lembrando, a gente tem um grupo imenso de alumni, mais do que disponíveis para ajudar os bolsistas que queiram, aliás, os candidatos, talvez futuros bolsistas, que queiram aí ajuda com a application. Então, enfim, dá mentoria, dá ajuda e sem te cobrar nada por isso. Então, acho que é legal tentar dar uma olhada, encontrar alguns alumni do Tivning na sua área, enfim, isso é uma coisa importante. E o Tivning não encoraja o uso desses serviços pagos, né? Então, não é permitido o uso desses serviços ao longo do processo do Tivning. Então, acho que isso é importante deixar claro, né? Obrigado, Má, por levantar esse ponto. Acho que a gente pode, talvez, passar para a Renata. Sim, Renata, você está por aí? A Renata, bom, ela é uma alumna do Tivning, ela é, inclusive, parte do grupo de embaixadores do Tivning, né, que são um grupo bastante ativo aí de alumni do Tivning, que colaboram bastante, que, inclusive, enfim, ajudam aí a expandir a mensagem do Tivning pelo Brasil e promover o programa. Então, Renata, por favor, a palavra é sua, para o que você quiser comentar sobre a sua experiência, sobre, enfim, como foi ser bolsista no UK e como você atua hoje em dia como alumni. Por favor, Renata, obrigada. A gente vai te desmutar, Renata. A gente está vendo aqui que está mutado, perdão. Pronto. Conseguiu? Sim, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Dani, Mari, todo mundo que está nos assistindo. Vocês estão escutando bem? Sim? Fazem assim. Bom, primeira coisa, pessoal, queria agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É sempre uma satisfação falar sobre mestrado no Reino Unido, porque foi um momento muito feliz da minha vida. Já faz alguns aninhos, mas sempre que eu não lembro é bom. Eu queria fazer um pedido para quem está aqui. Eu sei que nós temos 45 interessados que estão usando o final do dia para isso, então parabéns. Vocês já estão um passo à frente da seleção se vocês já estão fazendo, participando dessa live de hoje. Eu gosto muito de ver as carinhas das pessoas com quem eu falo. Eu entendo que às vezes a gente está dando faxina, né, tá com o cabelo meio zoado e tal, e às vezes não quer abrir a câmera. Mas assim, eu não ligo para essa pressão estética. Se vocês puderem abrir a câmera um pouquinho, quem também não puder, não tem problema, mas seria ótimo, porque eu já fiz várias lives que estava todo mundo fechado, e depois eu descobri que eu tinha caído e eu estava falando horas para a pessoa e não tinha ninguém. Então, quem puder abrir a câmera, sempre fico muito feliz de ver para quem é a nossa plateia, né? Quem que a gente está conversando. Muito bem, gente. O que a gente está fazendo aqui, né? Eu perguntei para vocês, Dani e Mari, para o pessoal, para eles colocarem no chat algumas perguntas. E várias perguntas são perguntas bastante operacionais. Eu vou ler aqui para vocês, pode ser? Aí depois a gente entra na nossa conversa para ver como é que foi mesmo, a experiência e tal. Pode ser? Vamos lá. Tem coisa aqui que eu não sei responder, mas vamos lá. Começando com... Luan. Eu gostaria de saber como as universidades fazem a seleção. Se a universidade que a gente estudou aqui tem que ser pública ou estar em algum ranking. Bom, as universidades no Reino Unido, elas possuem seleções independentes, né? Então, como eu comentei, o Tivning não tem um processo conectado a essa seleção das universidades. No entanto, as universidades, elas costumam exigir coisas similares, né? Então, é um processo um pouco diferente do processo de admissão para mestrados mais estricto sensu, da forma que a gente conhece aqui no Brasil, né? São processos que exigem, às vezes, um pouco mais do histórico do candidato, no sentido de
fazer um statement of purpose, né? Então, você colocar um pouquinho do porquê que você quer aplicar para esse mestrado, apresentar o seu histórico de graduação, mas lembrando que esse é um processo independente, né? Então, apresentar aí cartas de recomendação. Aí, o que eu sugiro, para não tentar ficar elaborando aqui sobre os requisitos, acho que esses são os mais gerais, assim, mas é legal dar uma olhada no site mesmo das universidades para ver o que elas exigem para você ser admitido para o mestrado. Agora, em relação à admissão para o Tivning, aí sim somos nós quem fazemos. Sobre a universidade que você precisa ter cursado ou não, para o Tivning, isso não tem, enfim, a gente não restringe a relevância de alguma pessoa pelo tipo de universidade que ela fez ou não. Isso a gente analisa o todo, né, da application da pessoa. Então, se a universidade for pública ou privada, não vai nem afetar ou nem favorecer muito a sua application, depende mesmo do todo da sua inscrição. Então, acho que isso é uma coisa importante. Legal, eu já vou fazendo alguns comentários, tá, pessoal, em cima das perguntas de vocês. É muito importante vocês perceberem que são dois processos diferentes, porém que uma coisa ajuda muito a outra. Então, quando eu resolvi fazer um mestrado no Reino Unido, o que eu fiz pela primeira coisa que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi perguntar a alguém que tinha feito como é que foi, né? Eu já tinha alguns colegas que tinham ido, então isso que vocês estão fazendo agora é exatamente o que tem que ser feito, ver como é que é esse rolê. Depois, você vai escolher as universidades no Reino Unido. Isso significa, inclusive, fora da Inglaterra. Pode ser qualquer lugar do Reino Unido. Pode ser na Escócia, pode ser no País de Gales, não tem problema. Tem lá as listas, né? Várias listas que você pode ver onde é que tem essas universidades. Eu sugiro escolher pelo menos 4, entendeu? Porque já que você vai ter uma trabalheira danada, isso é muito trabalho, sabe? Fazer isso dá trabalho. Isso já é parte da seleção. Eu costumo brincar que quem tem saco e paciência para fazer todos esses S já está, né, sendo selecionado. Então... Mas isso sou eu que falo, tá? Não é a Embaixada Britânica que fala. Então, o que eu acho que vocês têm que fazer? Escolhe umas 4 universidades que vocês gostem, se possível, cursos semelhantes, né? Porque aí você já vai também fazer cartas de intenções semelhantes e tal. Na minha época, eu escolhi Cambridge, London School of Economics, King's College e Sussex. Todas elas eu escolhi um curso chamado oh, meu Deus do céu, Development Studies. Todos eles. Mas, às vezes, assim, tem colegas, escolha Development Studies em um, International Relations e blá, blá, blá em outro, que são cursos muito semelhantes. Mas, primeiro, escolha pelo menos umas 4, e nessas 4 você vai aplicar. Já que você já vai ter uma trabalheira doida por causa de papelada, por causa de não sei o quê, né? Você não vai ficar para uma, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou. E aí, você vai ver, em cada universidade, o que eles pedem. Tem que transcrever para o inglês o seu currículo, tem que ser juramentado, não pode, tem que mandar pelo sistema informatizado da universidade, seu professor vai dar a carta de recomendação, vai receber. Aí você vai pegar um por um e já fica tranquilo que é uma burocracia doida, mas vale a pena. Já o Tivning é um processo à parte. Existem pessoas que foram aceitas em todas as universidades, recebeu o aceite, porque você vai receber uma cartinha. Parabéns, você foi aceito. Ou, infelizmente, não foi dessa vez. Tem muita gente que foi aceita em várias universidades e não foi aceita no Tivning. Acontece. E eu acho que é muito raro, mas já aconteceu da pessoa se aceita no Tivning e não se aceita na universidade também. É possível. Então, porque Tivning e universidades estão buscando coisas um pouco diferentes. Assim. A universidade está muito mais buscando a sua capacidade realmente de responder como uma pessoa acadêmica. Vocês nem precisam ser tão acadêmicos, porque os mestrados são curtinhos, né? São de um ano e tal. Mas, assim, né? Se você junta lá com CREA e tal. Já o Tivning, como o Dani e a Mari falaram, está procurando líderes. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre quais são características de liderança. Então, entendido, são 2 processos. Eu sugiro que vocês já abram 2 pastas no seu computador, uma pasta chamada Tivning e outra pasta chamada Universidades no Reino Unido. E aí, nas universidades no Reino Unido, vocês vão colocar pelo menos 4 pastas. Uma para cada universidade que vocês vão escolher. Próxima pergunta. Mariana, cadê você, Mariana? Quem tiver... não foi nada disso, só uma ótima dica que Mariana deu mesmo. Mariana, se o programa de mestrado for 2 anos, a bolsa pode ser renovada? Não, o Tivning, ele cobre mestrados só de 1 ano, então isso é bem importante mesmo, obrigado por levantar. O Tivning, ele cobre mestrados de até 1 ano mesmo, e não há extensão da bolsa, porque como eu comentei, é um processo anual, né? Então, quando os outros bolsistas estiverem terminando os mestrados, vai ter novas pessoas chegando. Mas então nem aplica, né? Não é que tipo assim, beleza, 1 ano eu consigo com o Tivning e no outro eu pago com o meu dinheiro. Isso não é possível? Não.
Não, nem aplica, gente, para mestrado de 2 anos, se precisar do dinheiro do time. Exatamente. Muito bem. Júlia pergunta, o mestrado aqui no Brasil vale como essa experiência de 2 anos? Depende, na verdade, do que você tiver feito ao longo do seu mestrado, né? Se você tiver participado aí de, enfim, grupos de extensão, grupos de pesquisa, voluntariados, estágios, isso sim é considerado como uma experiência profissional. Agora, o mestrado em si, ele é uma extensão, né, do seu diploma de graduação, né? Enfim, da sua carreira acadêmica. Então, não tem um problema, obviamente, se você já tiver um mestrado e quiser fazer outro no Reino Unido, mas o importante é essas atividades extras, né? Que são um pouco mais práticas, enfim, que tem a ver mais com a questão da experiência profissional mesmo. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação mesmo. Muito bem. Bruna pergunta, gostaria de saber... Bruna Rodrigues. Quem é Bruna Rodrigues? Eu conheço uma Bruna Rodrigues, será que é ela? Cadê você, Bruna? Não, infelizmente não. Prazer. Gostaria de saber sobre a documentação para as faculdades, por gentileza. Se precisamos apostilar o histórico e diploma traduzidos, aquela apostila de AIA. Você deve ser de Relações Internacionais ou Biblioteconomia, né, para saber dessas coisas. A resposta é, pergunte para a sua faculdade que você quer fazer. Cada uma tem um jeito, Tivni não tem nada a ver com isso. Mas eu já vou falar logo de documentação, que foi a documentação que eu fiz. Eu estudei Relações Internacionais na Universidade de Brasília. E aí, na época, que foi em 2014, que eu fui fazer um mestrado, lá na universidade, então Cambridge, King's College, tal, todos que eu fui perguntando, tinha lá exatamente o que tinha que fazer, que era assim, seu histórico escolar, então suas notas, claro que não só da faculdade, traduzido juramentado. Então, aqui em Brasília, que é onde eu sou baseada, vi lá, empresa de tradução juramentada. Aí peguei o histórico todo, fui lá na minha faculdade, voltei lá, oi, fulano, será que você poderia me dar o histórico escolar? Ah, claro. Aí vai vir em português, mandei traduzir, juramentado, cheio de selo, etc. Digitalizei, coloquei no sistema, nessa época, meus colegas foram antes de mim, mandavam pelo correio, assim, um negócio, né, físico mesmo. Acho que hoje em dia, né, você vai ter que digitalizar, deve ter algum tipo de criptografia ou coisas assim, aí cada universidade vai ser a sua. Agora, é basicamente histórico, assim, gente. Acho que diploma também, eles pediam diploma. Isso aí é com a universidade. Vamos lá. Nath pergunta, o processo de inscrição de mestrado, então, não tem nenhuma atuação na TIV? Não. Acho que a equação é que você precisa ser admitido, mas em relação a você ter uma influência, não. Na minha época, o que aconteceu? Eu recebi o aceite para as 4 universidades, fiquei super feliz. E aí, quando eu fui chamada para entrevista no Tivni, eu já tinha essa resposta para as universidades que eu... Mas isso pode não acontecer também, né? A depender da universidade. Tem universidade que demora mais para responder, porque, enfim. Então, rola. Você pode ir para a entrevista do Tivni e você ainda não ter o aceite da universidade. Então. E não tem problema. Desde que você tenha o aceite, se você for selecionado até o fim do processo. O processo é longo, né? Primeiro você se inscreve agora, e depois vai vir uma galera que vai chamar para entrevista, não sei o que e tal. Exatamente. Petra Araújo, boa noite. Eu gostaria de saber se a bolsa Tivni é apenas para cursos de mestrado do tipo TOT, ou se vale para cursos de research também. Com certeza, o meu mesmo é MPhil, Master in Philosophy. Mas isso é legal, uma pergunta importante. No geral, são Todd Masters mesmo. M-Research não é coberto pelo Tivni, né? Então, esses mestrados mais específicos, eles não são cobertos. Então, uma boa pergunta. Então, é TOT, né? Research não. Todd Masters, isso. Isso. Porque os research são maiores, né? Exato. A gente tem MPhil, MA, enfim, Master of Science, todos esses são cobertos desde que sejam Todd Masters, mas M-Research... Research não, então TOT. Maria Barberis. O Tivni tem foco no possível impacto que os bolsistas podem ter no desenvolvimento do país de origem ao retornarem. Assim, gostaria de saber se a seleção considera menos de acordo com o foco do programa uma intenção de carreira internacional, como consultora, por exemplo. Obrigada. Olha, é uma pergunta interessante, assim, eu acho que é muito importante que o foco seja o Brasil, mas, assim, se ao longo de uma carreira internacional, por exemplo, você for gerar um impacto no Brasil também, isso pode estar presente.
né? Isso não é excludente, mas o importante é que sim, o seu foco seja no Brasil, mas não quer dizer que você não pode trabalhar fora, por exemplo, se você quiser, caso isso vá ter um impacto na sociedade brasileira também. Então, acho que é dessa forma que eu enxergo, né? Que eu acho que fica mais claro. Muito bem. Bruna Palhano, uma pós-graduação aqui vale para essa experiência de 2 anos? Acho que você já respondeu, né, com a coisa do mestrado, né? Beleza. Natália de Castro, gostaria de saber quais documentos precisam entregar agora e se devem estar traduzidos. É só você olhar na página, deve estar tudo mastigadinho lá. Precisa ser traduzido? Traduzido não necessariamente, para o Tivning, né? Para o Tivning, não. Beleza. G. Ferrari, boa noite. Gostaria de saber se o programa também cobre o custo de moradia e vida no UK. E se é extensivo a familiares que irão acompanhar o bolsista, no caso dos candidatos casados e com filhos. Isso é um bom ponto. O Tivning cobre, sim, os custos de moradia, enfim, de subsistência mesmo. Na verdade, o Tivning cobre praticamente tudo, né? É o mestrado, é a passagem de volta para o Reino Unido, é um auxílio de moradia e de subsistência para a pessoa ficar no Reino Unido, custo de visto, né? Se for emitido em algumas cidades específicas, taxa de acesso ao serviço de saúde britânico, enfim, whole package, o pacote completo. O único ponto é que isso é para uma pessoa. Então, é possível, sim, que as pessoas que querem ir com filhos e família levem, isso é permitido, né? O Tivning permite dependentes no visto, mas é importante levar em consideração que a renda que você vai receber, enfim, os auxílios são para uma pessoa, em consideração para uma pessoa, né? Então, se você está levando aí a família, os filhos, é interessante pensar nessa programação financeira também, porque o valor que é suficiente para uma pessoa, mas enfim, dependendo, obviamente, do seu padrão de vida, da quantidade de pessoas na sua família, isso pode não ser o suficiente. Então é interessante ter isso em mente, mas é permitido sim levar pessoas. Gente, eu quero dizer que a Bolsa Tivning, olha, deve ter algumas semelhanças, assim, mas eu não conheço. É um negócio, assim, que você não passa perrengue, sabe? Não mesmo. É muito generosa, sabe? Assim, e a depender também das faculdades, muitas faculdades no UK, eles dão umas colheres de chá também, assim, tipo, sei lá, Cambridge mesmo, né, a que eu fui. Não tem um computador decente. Você pode pedir para sua faculdade, eles te ajudam, sabe? Um auxílio livre, tem algumas coisas, sabe? Aí, por exemplo, eu só comia no bandejão, né, no restaurante da universidade, é sempre subsidiado. Eu morava com uma americana, muito legal. Então, dividia quarto e era acomodação do college, então, assim, não é aquele preço absurdo, né, porque é subsidiado. Então, é uma bolsa muito, muito boa, realmente não passa problema, não. Vamos lá. Os cursos de mestrado precisam estar naquela lista de cursos do Tivning? Encontrei um curso que não está listado, mas se enquadra nos requisitos do Tivning. Reportei isso no site e não tive resposta. Pode ser um erro, às vezes, assim, os cursos mudam de nome, às vezes eles têm pequenos ajustes, então é interessante, provavelmente sim, assim, gente, via de regra, todos os cursos são aceitos, na verdade, inclusive, no site do Tivning, existem universidades que são colocadas como parceiras, isso quer dizer não que as outras não sejam aceitas pelo Tivning, mas que quando é uma universidade parceira, o mestrado ele é pago basicamente meio a meio, assim, a universidade paga uma parte, o Tivning paga outra. Mas, via de regra, são todos os cursos. Então, às vezes vale mandar um e-mail mesmo, pode ser para nós, do Tivning, aí eu posso colocar o e-mail aqui, ou a gente pode tentar, então, ver se o curso teve alguma mudança ou se tem alguma questão com o curso em específico. Eu não sei exatamente te responder especificamente sobre o curso, porque, enfim, tem milhares de cursos, mas, via de regra, todos os cursos são aceitos. Então, vale investigar. Eu vou colocar aqui no chat nosso e-mail, para que vocês consigam mandar. A Lara, nossa estagiária, que está aqui ajudando no suporte técnico, gente, na behind the scenes, está ajudando aqui, ela vai colocar Tudo bem, Lara. O e-mail. Bom, vamos lá. André Aguiar pergunta, qual a sua recomendação sobre o uso de siglas para abreviar os nomes das essays? Gente, essas essays, para quem não está familiarizado, são as perguntas do formulário do Tivning, né? É basicamente isso, assim, tipo, pergunta e resposta. Eu sugiro você sempre fazer o seguinte, você coloca na primeira vez que você citar aquilo de forma extensa, né, escreve por extenso, então, por exemplo, diversity and inclusion, que é um assunto que eu gosto muito, diversidade e inclusão. Então, diversity and inclusion, abre parênteses, DEI, fecha parênteses. Primeira vez que eu citei isso. Todas as outras vezes que eu for citar, DEI.
Como membro de cohort, é viável participar de programas de incubação e aceleração de startups da universidade? Sim. Olha, é uma pergunta específica, mas eu acho que tem a ver com essas atividades extracurriculares, né? Então, tudo que você quiser desenvolver enquanto você estiver no Reino Unido que tiver a ver com o seu mestrado é super bem-vindo. Acho que aqui, Renata, só vou tirar esse 1 minutinho para falar sobre trabalho, né? Enfim, estágios, enfim. Obviamente o Chevening ele é uma bolsa que o propósito dela é ser integral, então os estudantes eles não se espera que eles trabalhem para se sustentar, né, porque o Chevening cobre isso, mas é possível sim fazer estágios, enfim, trabalhar por um limite de até 20 horas semanais, e aí receber aí uma certa renda. Obviamente que você já recebe um auxílio do governo britânico quando você estiver lá. Então, se você for receber uma renda complementar, esse auxílio vai ser ajustado, porque, enfim, a gente está falando de dinheiro público, né? Então, isso precisa ser alinhado. Mas é possível, sim, fazer estágios extracurriculares e receber até 20 horas semanais. Então, a gente tem diversos casos de pessoas que vão para o UK e fazem, enfim, um estágio em paralelo ao mestrado, ou, enfim, depois do mestrado. Então, isso é possível. Perdão, Renata, só queria fazer esse pequeno adendo. Sem problema nenhum. Vamos lá. Gente, nossas universidades inglesas têm muita coisa extracurricular, tipo, faz parte do time de hóquei, lá em Cambridge, em Oxford, eles gostam muito de rowing, né, aquele, sabe, tipo canoagem, só que com um monte de gente no barco, grupo de não sei o que, grupo da igreja, aceleração de incubadora. Se aprovado, no momento de pegar o visto, quem escolher MBA precisa comprovar a renda complementar que faltaria para pagar a pós? Quais fontes de financiamento do governo britânico e de possíveis parceiros brasileiros são possíveis acessar enquanto aprovado para complementar a renda, principalmente de quem escolher MBA, já que os cursos são mais caros do que a Chevening cobre? É necessário, sim, que você consiga comprovar que você consegue pagar o restante do seu MBA. Na verdade, porque o processo do visto, ele exige que você comprove renda no geral. É que para quem é bolsista Chevening, isso está implícito, né? Mas já que a bolsa Chevening, ela cobre até 22 mil libras, a pessoa precisa, sim, comprovar esse restante. É possível procurar outras bolsas nas universidades para fazer essa complementação. É claro que, de novo, que o MBA é um caso bastante específico, né? Mas não se esperaria que um estudante regular de mestrado do Chevening tivesse que procurar outra bolsa, mas não há um impeditivo nesse sentido, se você quiser fazer isso, principalmente em relação ao MBA, né? O André Aguiar, que fez essa pergunta, deve ser startupeiro, com certeza, que ele pergunta, é possível startup receber investimento durante o mestrado? Essa é uma pergunta bem específica. Eu acho que o André nos mandou um e-mail. André, eu tô para te responder. É porque é uma lista de perguntas. A gente está vendo com o time que trabalha mais com essa área especificamente. Bom, o André está aqui, ó, ele ainda adianta. É viável abrir uma empresa temporária no UK? Olha, André, muito bom. Você é bem empreendedor. Da visão, né? Eu acredito que é sim, André, mas eu vou dar uma olhada mais específica para conseguir te responder com mais concretude, tá bom? Não quero falar besteira aqui. Muito bem. Isabela Renata, minha xará, diz, a Chevening cobre as taxas de matrícula da universidade? Com certeza, cobre tudo. Eu nunca nem tive que pagar nada, eu nem sei. Assim, eu entrava na universidade, nunca, nem me mexi. É verdade, né, Dani? Não sei se mudou do meu tempo para cá. Sim, sim. Era muito engraçado, porque assim, logo no começo, né, você vai ser recebido e tal, aí você geralmente recebe um tutor, uma mentora, uma pessoa assim, fala, e a questão de como é que você vai pagar isso aqui? Aí eu falava, não, eu sou bolsista Chevening. Não, tá ótimo. Tipo assim, graças a Deus, essa não vai me dar trabalho. Então, isso foi bastante comum. Todo mundo falou sim. Paula Marins, existe alguma porcentagem fixa de bolsas que são distribuídas para cada área de conhecimento? Ótima pergunta. Renata, só para dizer, gente, a gente está chegando aqui no final da nossa live, então acho que a gente pode responder essa e mais uma pergunta, e a gente já precisa dar
um encerramento, aí eu deixo para a Renata também complementar. Sobre essa pergunta das bolsas, a gente não tem um número fixo, na verdade, isso depende mesmo ano a ano, porque, como eu falei, o Tivrin cobre os cursos integralmente, né? Então depende do custo dos mestrados das pessoas que estão indo naquele ano. Mas a gente tem enviado, eu digo, né, o governo britânico aqui no Brasil, tem enviado em torno de 55, 60 pessoas, 50, 60 bolsistas Tivrin do Brasil. Beleza, gente. Então, já era. Vou falar aqui o que eu tinha que falar para vocês. Que só faltam alguns minutinhos para 19 e a gente tem que terminar. Depois a gente volta. O que eu queria dar de dica, pessoal? Primeira coisa é essa de vocês... Não, a maior dica é se preparem. E se preparar é bom. Pode gerar um pouco de ansiedade? Pode. Mas isso já é vocês se preparando para a vida que vocês sonharam em ter no Reino Unido. Então, a primeira coisa é abrir pastas no seu computador, como eu falei, uma pasta Tivrin e outras bolsas, eventualmente, que vocês quiserem, né, também procurar, e outra pastas universidades. Aí, nessa universidade, escolhe pelo menos umas 4. E aí, eu gosto de papel, assim, então, tudo bem, eu não tenho que imprimir muita coisa, mas eu imprimia, por exemplo, para ir ticando o que cada universidade pedia. Faça as coisas com antecedência. Tá ótima a antecedência de agora. Eu fiz com antecedência de 1 ano. Então, a gente está em outubro, é para a gente ir para o mestrado no ano que vem, em outubro. É isso mesmo, 1 ano de antecedência. Aí você vai voltar para sua universidade, se você já saiu há um tempo, aí você vai conversar com a pessoa, explicar, aí pode dar problema. Ah, mas não estou achando seu cadastro, entendeu? Então, tente fazer as coisas com antecedência. Eu me lembro que em dezembro, janeiro, eu já tinha entregado tudo para as universidades. Bom, outra coisa, aí ver, né, tradução e tal. Agora, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: como fazer os tais dos essays, né? Porque isso é que vocês vão estar vendendo seu peixe. Né? Esse é o momento que vocês vão estar... Né? Primeiro, vocês têm que imaginar o que um examinador ou uma examinadora lê de carta de intenção. Eu vou chamar essa de carta de intenção, tá? Tipo assim, lê milhões. E geralmente é tudo igual, sabe? As pessoas usam as frases feitas que elas pegam na internet, sabe? Isso é chato. A gente não vai selecionar ninguém. Quer dizer, a gente não, porque eu não sou de lá, mas eu, se fosse, não selecionaria. Então, tem que gastar tempo, entendeu? A minha carta eu fiz mais de... Olha, eu já gastei mais de 30 dias fazendo essa carta. Essa carta passou por mais de 6 pessoas, amigos meus, que foram anjos. Eu falei, amigos, será que você poderia dar uma lidinha aqui nessa carta? Primeiro, que é inglês, então a gente geralmente não fala tão bem inglês assim. Isso aqui está fazendo sentido? A carta vai virar um Frankenstein. É isso mesmo, é um Frankenstein. Aí você vai ajustando, manda para um ler, volta. O que você achou? Não, isso aqui não, coloca aquilo. Então, esse processo é importante. O primeiro passo que eu acho que vocês devem fazer, e que eu fiz, é ir para debaixo de uma árvore. Então, você pega um domingo, pega uma cerveja, pega um suquinho, vai para debaixo de uma árvore, deita, tal, fecha o olho, olha para o céu, aí você vai pensar na sua vida. É um processo, pode ser doloroso, porque ele é meio terapêutico. Aí você pensar em você, na sua cidade, que você nasceu, o que você queria ir para o Reino Unido, ou se você nem queria nada, mas daí, né, você queria fazer um mestrado, aí você vai pensar na sua trajetória, o curso que você fez, os estágios, se você já trabalha fora, o que você quer mudar no mundo, entendeu? Tem que ter ambição. Se não tiver ambição, nem aplica, porque ambição e liderança é meio que, né, condição sine qua non. Aí você vai escrevendo, tipo, sabe, fluxo livre. Aí, daquelas coisas, você depois vai começando a juntar. Então, eu, por exemplo, sou nascida em Brasília, fiz relações internacionais porque eu sempre gostei de cultura, de história, eu queria mudar o mundo por meio do desenvolvimento. Depois eu fui para o Sebrae, no curso de trainees, no concurso de trainees, aí trabalhei com empreendedorismo binacional, bababá, entende? Aí você vai colocando as coisas. E a outra coisa que é fundamental é vocês fazerem algum cursinho, qualquer coisa que tem na internet, de storytelling. Vocês têm que contar uma história. Entende? E a história de vocês é única. Sabe? Isso é importante. E logo no primeiro parágrafo já começa metendo uma história boa, assim, sabe? Então, por exemplo, André Aguiar, que eu tenho certeza que é startupeiro. Sempre fui interessado em resolver problemas de bilhões de pessoas. As startups que são empresas de base tecnológica e conseguem ser replicáveis e escaláveis são uma boa fonte para isso. Aos 15 anos, queria ganhar dinheiro e já fiz a minha primeira startup, eu vendia, sei lá o que você vendia, André? E blá, 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 blá. Com isso, consegui, não tinha dinheiro, mas convenci um tio meu que se me emprestasse R$1.000, eu iria devolver não sei quanto, blá, blá, blá. Olha aí, ó. Isso é exemplo concreto de liderança. Convenci um tio meu de me emprestar R$1.000
depois eu fiz a empresa e hoje já estou faturando não sei quanto. Entende? Você não pode virar e falar, eu sou o líder. Pronto. Então, esse é um ponto. Tá? Então, vá para debaixo da árvore, faz esse fluxo, vai escrevendo, vai lembrando de você e tal, e faça uma carta que encante. E para isso tem storytelling. Storytelling é a melhor maneira de encantar qualquer um. Jesus Cristo já fazia isso na Bíblia. É basicamente uma contação de histórias. Você vai contar a sua história. Tá bom? Então, esse é um ponto fundamental. A outra coisa que eu... Então, ó, se prepare, peça ajuda, peça mesmo. Lê para mim. Fulano, lê para mim. Como é que tá meu inglês? Né? Nossa, eu me lembro a primeira carta que eu fiz, o meu primeiro parágrafo foi muito bom, eu tive. Só que não fui eu que fiz. Eu tinha colocado um exemplinho, que eu falava sobre um trabalho que eu tinha feito na Amazônia, com a Colômbia, Brasil e tal. Eu tinha colocado um exemplinho no meio da carta. Uma amiga minha hoje, que hoje é minha sócia, muito amiga, eternamente grata, Larissa, ele falou, Renata, isso aqui é muito importante, por que você está colocando entre parênteses? Não, sobe isso aqui para o primeiro parágrafo para você já tá, entendeu? Para a pessoa querer ler sua carta. E não precisa ter uma vida super incrível para a pessoa querer ler sua carta, não. Existem storytellings de pessoas pobres, de pessoas que não tiveram muitas oportunidades, etc, etc, que são muito incríveis. Não tem a ver uma coisa com a outra. Então, isso é super importante. Outra coisa que eu sugiro muito vocês fazerem, é muito comum os candidatos errarem, é vocês ficarem falando muito o que a universidade vai fazer de bom para vocês. Isso aí todo mundo já sabe, né, gente? São universidades de ponta. Vocês vão estudar nas melhores universidades. O que você vai fazer de bom para essas universidades e para o TIFF? Então, é isso que vocês têm que focar. A universidade vai ser muito boa para a minha carreira? Lógico. Quem não quer, né? Agora, o TIFF vai ser ótimo porque vai me ajudar a concluir meu sonho. Senão você não aplicaria, né, amigão? Mas o que você vai fazer para o TIFF? Aí você vai falar, sou uma pessoa de redes, desde pequeno, sei lá, eu fundei uma ONG, eu faço parte da minha igreja, e disso eu tenho um projeto social. Ó. Isso é exemplo de liderança. Entendeu? Você não está parado, sabe? E eu quero voltar para o Brasil e vou ampliar meus conhecimentos, eu vou ajudar nessa ONG que eu já tenho esse projeto, então vou fazer um não sei o quê, entende? Então, o que você vai contribuir? Tanto para a universidade, e só de ser brasileiro você já está contribuindo para a universidade, porque tem poucos brasileiros no Reino Unido, diante das outras nacionalidades. Então, você vai falar que você vai trazer uma perspectiva latino-americana, você vai trazer uma perspectiva brasileira, você vai trazer uma perspectiva de um país na rota do desenvolvimento, você entendeu? Aí isso é bom para as universidades. Então, só disso já, né, já é um ponto. Nada de síndrome da impostora, principalmente para as mulheres. Né? Eu trabalho com empreendedorismo feminino, tenho uma mentoria voluntária que se chama Alumina, aliás, convido a todos a conhecer. Está com inscrições abertas, são para pessoas universitárias, né? Então, mulheres universitárias, alumina.com.br, e no Instagram, alumina_br. Então, nada de síndrome da impostora. Não fica se diminuindo, não. Não é para mentir, mas, entendeu? Toca tinta nessa sua história. Não, mas eu não sou... Não. Isso é muito bom. Então, nada de síndrome da impostora. E, finalmente, pessoal, eu queria mostrar para vocês... a gente já está com o tempo corrido. Da última coisinha, Dani? Sim, Renata, pode. Eu vou projetar aqui na minha tela uma foto que eu tirei no aeroporto de Heathrow, lá em Londres. Vocês estão vendo? Façam assim se vocês estiverem vendo. Cara, essa tela, essa foto que eu tirei no aeroporto de Heathrow, em Londres, quando eu estava voltando para o Brasil, é um resumo da minha vida lá. Na verdade, foi um dos maiores aprendizados que eu tive lá. Além do aprendizado pessoal, porque você não vai estar no Reino Unido, você vai estar no mundo, porque vai ter gente de tudo quanto é canto. Meus melhores amigos eram da África do Sul, de uma brasileira, também super minha amiga, francês, inglês, eu tinha até poucos amigos ingleses. Mas eu aprendi a pensar como os anglo-saxões. Não que pensar como uma latina seja ruim, mas tem seus pós e contras. E essa placa, esse totem, eu vou contar a história para vocês, e eu sugiro que vocês usem isso na carta de vocês. Não a história, mas o método. É o seguinte, primeira vez, antes de entrar aqui, primeira vez que eu fui fazer um essay mesmo lá em Cambridge, eu floreei bastante, né, no começo, demorei bastante, floreei até falar o que eu tinha que falar. Meu professor falou assim, Renata, por que você está enrolando tanto para falar logo o que você tinha que falar? É porque eu sou latina, eu aprendi que a gente tem que florear bastante, sabe? Não. Ó, se você vai ficar falando outros autores, você coloca uma nota de rodapé de página. Aí eu leio o original, quero saber o que você tem a dizer. Então, assim, a gente tem um jeito de pensar latino-americano muito diferente do anglo-saxão. Como que o anglo-saxão é ensinado a pensar?
desse jeitinho aí dessa foto que eu tirei no aeroporto. Eu estava voltando para o Brasil, um monte de mala, e eu precisava ir para o Terminal 2, que era no andar de cima. Eu não gosto de elevador. Eu prefiro, um pouco claustrofóbico, eu prefiro escada rolante. E aí, esse totem estava na frente da escada rolante. Vamos ver como é que eles estão tentando me convencer para o elevador. Olha como é que os ingleses convencem alguém. E vocês vão ter que convencer os ingleses de que vocês são elegíveis e bons para receberem essa dinheirama toda que eles vão dar na bolsa. Primeira coisa que você tem que fazer em qualquer essay, inclusive esse da Tiffany, é argumento. Qual que é o seu argumento? Você tem que dar na primeira frase do seu parágrafo. Qual que é o argumento aqui de convencimento? Use the lifts for check-in. Tá em amarelo e preto, claro, objetivo na frente. Esse é o primeiro parágrafo. Aí depois você vem o detalhamento do argumento. The lift is the fastest and safer way to Terminal 2. Olha, eu estou falando que ele é mais rápido e é o jeito mais seguro. Detalhamento do argumento. Depois, você vai vir o quê? Evidência. 3 minutes via escalator route, 58 seconds via lift. E não só eu estou dando dados, que é evidência estatística, como eu estou usando do design para te convencer. Olha, eu não quero que você vá de escalator route. Então, a escalator é longa, tá vendo? Tem 3, não sei o quê. O elevador, eu não coloquei 1 minute, eu coloquei 58 seconds. E é rapidinho. O que eu fiz? Virei meu carrinho e fui de elevador. Muito provavelmente, essa comunicação inglesa deve diminuir em horrores a quantidade de carrinho preso na escada rolante, fila, mala, entendeu? Atrapalhando, etc. Esse é o jeito inglês de pensar. Primeiro, argumento. Desenvolvimento do argumento, detalhamento do argumento, evidência. Então, estou vendo aqui para o Robson. Robson gostaria de fazer mestrado na Universidade de Cambridge, que nem a minha. Então, você quer fazer mestrado, sei lá, journalism. Então, jornalismo é uma forma de denunciar desigualdades sociais e, por isso, eu gostaria de fazer isso. Esse é o argumento, detalhamento do argumento. Vem acompanhando tragédias socioeconômicas, como blá, 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 blá. Evidência. Na crise do Sudão, eu estive lá e entrevistei mais de 40 mil pessoas, e por isso, blá, blá, blá. Entende? Essa é a forma inglesa de pensar, essa é a forma objetiva de pensar. Então, com isso, eu me despeço, pessoal. Desculpa o tempo, não fui britânica, mas espero ter ajudado vocês. Obrigada, Dani. Obrigada, Mari. Obrigado, Renata. Acho que foi incrivelmente esclarecedor. Então, assim, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que foi bastante importante para todo mundo que está assistindo. Bom, pessoal, a gente precisa encerrar mesmo. A gente precisa sair mesmo do consulado, está fechando. A gente ficaria aqui mais tempo. Mas queria só agradecer de novo a Renata pela presença. Sempre incrível dividir com você o papo. E a Má também. Obrigado, Má. Eu que agradeço. Eu queria te agradecer, Dani, pelas explicações incríveis. E a Renata, pela aula que ela deu sobre participar no Tivning. Só lembrando vocês, todas as informações estão no site oficial do Tivning, nas redes sociais do UK em Brasil e nas redes sociais do Tivning Alumni Brasil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Dani, se você quiser falar como que as pessoas podem tirar dúvidas, entrar em contato. Sim, claro. Então é o Instagram, gente, Tivning Alumni Brasil, com Z. A Lara colocou no chat. E o e-mail é tivning.brasil, com Z, @fcdo.gov.uk. Esse é o nosso e-mail. Podem mandar dúvidas lá que a gente responde. Diga, Renata. Eu tenho só mais duas coisinhas para falar que eu estou vendo aqui o chat, antes eu não estava vendo, né? Inglês, vocês têm que fazer IELTS, né? Que é o que os ingleses pedem. IELTS não é difícil, mas IELTS você tem que ser treinado, porque o difícil é o tempo. Você tem que ser muito rápido. Então, por exemplo, geralmente você tem que fazer 2 S's, um de 20 minutos, outro de 40 minutos. Então, você tem que ser assim, sabe, um macaco de treinamento, sabe? Você faz muitos, muitos antes, se prepara para na hora, tipo Chico Xavier, entendeu? Você vai fazer uma, né, ali, baixar o santo. Então, não é porque você fala inglês já de boa que tá ok, não, porque o tempo é o problema do IELTS, é o tempo. E queria chamar todos vocês para me seguir no meu Instagram pessoal, que é o re.tratista_, e para seguir a Alumna, que é o nosso projeto para mulheres de graduação e liderança, que é o Alumna_BR. Obrigada.
Obrigado, pessoal, todo mundo que entrou, que participou, é sempre um prazer. Uma boa noite. A gente vai subir essa live no YouTube do UK em Brasil, então a gente vai divulgar depois para quem, enfim, chegou depois ou para quem quiser compartilhar. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.